para começarmos a falar de avaliação física, avaliação da aptidão física, é muito importante primeiro a gente falar da ciência que estuda a avaliação física. E qual é a ciência? Como é o nome dessa ciência que estuda todos os processos de avaliar o indivíduo, né? Fazer a avaliação física do indivíduo. O nome dessa ciência é a cineantropometria. Então a cineantropometria é justamente o conceito da cineantropometria é justamente o processo de avaliar fisicamente o indivíduo. Tanto avaliar o indivíduo em posição parada, posição anatômica, ortostática, como também avaliar o indivíduo em movimento, em esforço físico. Então tudo isso é o que a gente chama da ciência da avaliação física, chamada de cineantropometria. Então a cineantropometria nada mais é do que nós avaliarmos as variáveis morfológicas do indivíduo. E o que são variáveis morfológicas? São aquelas medidas que você avalia do seu cliente ele estando em posição parada, posição ortostática, sem movimento corporal, sem esforço físico. Isso que a gente chama de medidas morfológicas ou variáveis morfológicas. Então, por exemplo, quais são essas medidas que vão ser avaliadas, por exemplo? Avaliar o percentual de gordura do indivíduo, avaliar a massa gorda, avaliar a quantidade que essa pessoa tem de massa muscular esquelética, avaliar como é que se encontra a distribuição de gordura pelo corpo desse indivíduo. Então, tudo isso são chamadas de variáveis morfológicas. E um outro tipo de variável de medidas que também contempla, faz parte da ciência da avaliação física, que é a cineantropometria, são as medidas de variáveis funcionais. E qual é a diferença então das medidas funcionais das medidas morfológicas? É que as medidas funcionais você só consegue medir do seu aluno ou do seu cliente se o corpo dele entrar em movimento, se o corpo dele entrar em esforço físico. Você não consegue medir as variáveis funcionais nem analisá-las se o corpo do indivíduo ficar parado. Ele vai ter que fazer um esforço. Então vamos pensar em exemplos de medidas funcionais. Você medir a condição cardiorrespiratória da pessoa. Você só consegue medir se ele fizer um teste de esforço, um teste ergométrico. Você avaliar a flexibilidade do indivíduo, também é uma medida funcional, porque essa pessoa vai ter que, o corpo vai ter que entrar em movimento, a articulação vai ter que se movimentar. Você avaliar a resistência muscular, a força muscular, tudo isso vai ter que haver movimento articular, o indivíduo vai ter que entrar em esforço físico. Então, muito fácil de a gente entender. É só lembrar, medidas morfológicas são aquelas que nós avaliamos e medimos, onde o corpo do indivíduo não entra em movimento, continua em posição parada. Quem é que vai se movimentar? É o avaliador. É o avaliador que vai lá com seus equipamentos e vai fazer as medidas. Mas o cliente que vai ser avaliado fica paradinho, posição anatômica, ele vai ser avaliado. Então, essas são medidas morfológicas. E as funcionais, diferentemente das morfológicas, são aquelas medidas que aí o seu cliente tem que entrar em movimento. Ele vai ter que fazer esforço. E como eu falei, né, dando exemplo bem da prática mesmo que nós conhecemos, é um teste de esforço, por exemplo, o teste ergométrico. O que é que você vai avaliar com o teste ergométrico? A capacidade cardiorrespiratória do indivíduo. Mas você só consegue avaliar se esse indivíduo entrar em movimento, se ele fizer esforço físico. Então é só lembrar que são medidas funcionais que nós avaliamos, todas aquelas medidas que só conseguimos analisar se o indivíduo entrar em movimento, se ele fizer algum tipo de esforço físico.